Oi, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Passando para deixar um recadinho para vocês. Não procrastine seu tempo com Deus. Não permita que nada tire o seu tempo com Deus. Ele é a resposta para suas dúvidas, ele é a cura para o seu problema de saúde, ou seja lá qual seja a situação que você esteja vivendo. Ele é o único que tem poder para mudar, transformar e mudar a história. Ninguém, por mais que você pense assim, o melhor médico, o melhor especialista, o melhor profissional de qual área seja, ninguém tem o poder para fazer o que só Deus pode fazer. Tire tempo para Deus e Ele irá te responder, resolver tudo aquilo que você tem ainda dúvidas ou indagações. Gente, se eu parar para contar para vocês o meu testemunho, eu vou ficar dias, horas, meses, porque eu tenho testemunho de tudo que você imaginar. De casamento, de filhos, de perder alguém muito próximo, de saúde. Acho que de tudo um pouco eu já vivi nessa vida, mas sei que ainda vai ter outras áreas, porque Deus tem sempre algo nas nossas vidas para mudar e transformar. A gente nunca, vai ser bom bastante, porque bom e maravilhoso é só Ele. E eu passei por umas situações muito difíceis na minha vida, há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, e eram coisas que me deixavam muitas indagações. E já conversei com algumas pessoas, já me aconselhei com essas pessoas, mas ainda assim, nesse ano de 2022, glórias a Deus, hoje eu estava falando isso com Deus, foi um ano assim que eu mais me aproximei de Deus. Eu deixei muitas procrastinação, não que eu não procrastinei, mas eu deixei muitas procrastinação que eu tinha com meus devocional, com orar, com ler a palavra, de ir para o secreto, de ter intimidade, amizade com Deus. Esse ano eu consegui vencer muitas procrastinação sobre isso e me envolvi muito com Deus. Mais de uns meses para cá, isso tem sido muito mais aflorado, o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus. E como eu falei com vocês, há uns 4, 5 anos eu passei por umas situações que eu tinha muitas indagações. E eu comecei a orar a Deus sobre isso, eu comecei a pedir Deus luz sobre essas situações e para tirar de mim alguns sentimentos que eu não queria mais ter. E se eu não me engano, outubro ou novembro, mês passado, Deus começou a trazer à luz algumas coisas que eu tinha dúvidas, que eu tinha muitas perguntas sobre isso. E assim, quando é Deus que esclarece pra gente, cara, é muito louco dizer. Aí, umas coisas que você, eu tô certa, por que eu passei, e de repente Deus faz assim, vira uma chave e fala assim, tá vendo isso? Então, isso aqui não era pra você ter se metido. Você se meteu porque quis. Então, as consequências veio porque você mexeu onde não foi chamado. Você se envolveu onde não foi chamado. E no início desse mês também, eu nem sabia que eu iria abrir o culto, mas antes de eu abrir o culto de mulheres, Deus tinha me dado outra revelação sobre outra pergunta que eu tinha. E foi ficando muito claro. E tem uma das situações que me marcava muito. Por algumas coisas que eu fazia, por algumas pessoas. E quando foi na minha vez, não fizeram por mim, não fizeram como cobraram de mim para fazer por eles. E sempre que vinha a minha memória, me doía. E eu falava assim, meu Deus, eu não quero ter esse sentimento. Eu fiz de coração, porque eu queria fazer o que não fizeram quando foi na minha vez. Mas quando eu fazia as coisas para as pessoas, me trazia à memória a época que foi a minha vez de precisar e não tive quem fizesse por mim. E o fato disso ficar vindo na minha memória me doía. Eu ficava, meu Deus, eu não quero ser assim, eu não quero guardar mágoa sobre isso, eu não quero guardar ressentimento sobre isso. Então essa situação me doía, não porque não fizeram por mim, mas quando eu fazia, me trazia a dor do que eu vivi quando não fizeram.
E eu ficava, meu Deus, eu não quero. E esses dias eu conversando com uma amiga, eu contei todo o testemunho de novo e assim, ficava assim, nossa, Fabiana, você passou por tudo isso? E tava eu aqui agora lavando minha vasilha e ouvindo uma live, quando a pastora da live falou um versículo que eu já cansei de ouvir, mas eu não vou falar o versículo aqui, porque algumas pessoas podem entender e eu não tô aqui para dar indireta para ninguém jamais. É só para dizer como que Deus nos responde. Então ela usou o versículo. Na hora que ela falou o versículo e leu a passagem, eu fiquei assim, gente, eu tava lavando vasilha, larguei a vasilha e falei assim, meu Deus. Gente, eu paralisei, fiquei de boca aberta. Falei, meu Deus, por que que eu não entendi isso antes? E eu lembro do nosso saudoso pastor Fabiano, que ele falava assim, tem hora que você vai ler a palavra e Deus vira uma chave na mente da gente. E foi assim que Deus fez, ele virou uma chave. E ele me deu a resposta para tudo isso. Gente, vale a pena você largar tudo por Deus. Tudo mesmo, exatamente tudo que você imaginar. Porque a minha confiança não está em nada, em pessoas, em dinheiro, em casa, carro, nada. A minha confiança está no único que me conhece, o único que me criou, o único que conhece cada detalhe de quem eu sou e que pode me explicar algumas coisas que eu não entendo. É igual quando você compra um aparelho eletrônico, você só pode conseguir entender no manual de instrução. Ou senão, a própria pessoa que fez o aparelho eletrônico, criou ele, melhor do que o manual de instrução para poder te dizer como cada configuração, cada botão daquilo que foi criado é para ser utilizado. Então não tem ninguém melhor para poder nos mostrar aquilo que às vezes está oculto, está guardado na nossa alma, no nosso coração, do que quem nos criou. Deus conhece cada detalhe, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Ele conhece cada célula, cada pele, cada órgão, tudo. Foi Ele que nos criou. Então, por que não perguntarmos tudo para Ele, nos achegarmos a Ele, pedir Ele para refletir a sua luz nas nossas vidas e trazer para a luz que é Ele tudo aquilo que às vezes está em trevas. Então, ninguém melhor do que Deus que nos criou para podermos estar nos ensinando a lidar com nós mesmos, com essa máquina chamada ser humano que o Criador fez cada detalhe. Te convido, estou aqui para te encorajar a ter mais tempo com Deus, a renunciar a tudo para viver à vontade, para viver Jesus na sua vida, para viver aquilo que Ele tem para sua vida. E você vai perceber que por mais difícil que pareça, às vezes você olha assim e fala, não vou conseguir, não vou aguentar, por quê? Deus vai te mostrar o motivo disso tudo. E para viver o propósito, nós precisamos passar pelo processo. Então se achegue mais a Deus. Busque tudo que você precisa somente em Deus. Mas não deixe com certeza de ter conselheiro, de ter alguém que ore com você.